Não esquecemos, Nós não podemos esquecer de remover a cinza do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. remove as cinzas e corta Deixa a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. É motivo de alegria estar aqui mais uma vez, aonde, acho que 3 anos atrás, aonde estava iniciando, né, a reforma dessa igreja. Ainda cheguei a pegar numa garagenzinha aqui embaixo, não foi? Eduardo está com uma barrigona, estava grávida da menina dela. E ali, eu estava ali escondidinha, né? Por trás das malhadas, como diz a história. E foi aqui onde eu encontrei, ainda me lembro da senhora. E eu encontrei acolhimento aqui neste lugar. E a gente morava aqui na Pastor Benobi. E às vezes vinha aqui, né? Foi quando o Senhor ele nos ordenou para sair de onde nós estávamos. Saímos debaixo de bênção, porque chegou o tempo. Porque quando chega o tempo, no lugar, nós temos que seguir com direção do Espírito Santo. E enquanto eu estava em jejum, em oração, para saber aonde Deus iria me plantar e o que Ele queria de mim, Ele me trouxe para cá. E daqui eu tenho algumas lembranças de coisas boas que as duas pastoras, a pastora Eduarda e a pastora Cláudia, fizeram por nós, enquanto nós estávamos aqui, esperando a segunda ordem do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela não erra. E como diz a história, um bom filho a casa torna. E estou aqui mais uma vez. E é de muita alegria estar aqui, porque, irmãos, eu confesso que na altura, quando eu cheguei aqui, que eu recebi uma oportunidade, eu me tremia inteira. Porque eu não tinha experiência com oportunidades, mas o Senhor já estava forjando aquilo que Ele iria fazer lá na frente, que é o que Ele fez hoje. E eu ainda não estou ainda onde Ele quer que eu esteja, eu sei que eu vou além, assim como cada um de nós. Mas eu quero deixar aqui claro a minha expressão de gratidão, primeiramente a Deus, e abaixo de Deus as duas pastoras que nos acolheram com todo amor, com todo carisma, né? E isso é gratificante. O inferno às vezes se levanta contra a nossa vida para nos entristecer e nos abater, mas Deus levanta os remanescentes. Aleluia. Deus levanta, ainda Deus tem remanescentes na terra, que tem amor, que tem a ousadia do Espírito, para reconhecer aquilo que nós fizemos de bom na vida de cada um. E aqui eu quero deixar minha gratidão a esta família, a esta casa, por tudo que aconteceu, porque eu sei que foi daqui, deste lugar, que Deus me levou. Tudo começou por aqui, onde Deus confirmou coisas que estavam no oculto, que ninguém sabia. Glória a Deus. E se cumpriu. Amém? E hoje nós temos um ministério ali em Caixa d'Água. Estamos ali, a igreja está convidada a chegar lá. Inauguramos, tem 8 dias que inauguramos aqui em Caixa d'Água. Quer dizer, fez 8 dias, quarta-feira agora tem 10 dias, né? Hoje é sexta, tem 10 dias de inaugurado. Nós sabemos que não é fácil começar uma obra do zero, aonde a gente não conhece ninguém, mas a gente conhece aquele que conhece tudo, o dono da obra. E ele nos apontou aquele lugar ali, e é ali que nós estamos plantados. E eu convido a igreja para chegar lá, para dar lugar, para deixar Deus usar vocês, porque hoje nós temos um ministério de cura e de libertação, onde pessoas são curadas de ouvido, surdez, os que são cegos voltam a enxergar, mulheres que têm caroços nos seios desaparecem na hora, tudo com o
poder do Espírito Santo. Pernas que são... Tem pessoas que têm uma perna maior do que a outra. Cresce a perna, cresce o braço. Pessoas que têm problema de coluna. Não há impossível para o nosso Deus. E o Aleluia. ministério que Jesus deixou e Ele passou na terra era de cura e de libertação. E isso é para mim, isso é para você. Isso não tem nada a ver com o título de pastor, de apóstolo, de profeta, de mestres, evangelistas. Não. Isso é para quem crê. É verdade. A palavra do Senhor diz que se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, os sinais vão te seguir. Mas por quê? Eu falo sempre isso. Porque a palavra do Senhor diz assim: e os sinais seguirão aqueles que creem. Então eu tenho que ir. Porque quando eu vou orar por um enfermo, o sinal ele vai fazer o quê? Vai me seguir. Me seguir. Glória a Deus. Mas e se eu ficar no meu lugar, ele vai? Não. Você está entendendo É muito forte. como é que Jesus trabalha? E se você crer de todo o seu coração, o sobrenatural de Deus irá acontecer aqui nessa noite. Aleluia. E eu vou pedir para a pastora Cláudia vir aqui fazer uma oração por mim, para eu entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, eu convido a igreja de pé. Vamos orar. Meu Deus, glória a Jesus. Soberano e eterno Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso, Misericordioso Deus. Deus, nesse momento, Jesus, eu quero apresentar a tua filha, Senhor. Meu Deus, ela é vaso, instrumento teu. Usa ela da forma e da maneira que te apraz. Use ela, Senhor, nessa noite com muito poder, com muita autoridade. Deus, dá ousadia no teu Espírito Santo, Pai. Oh, meu Deus, que ela venha trazer uma rica mensagem, Pai, nessa noite. Não aquilo que ela queira falar, mas sim aquilo que a igreja precisa de escutar, de ouvir, Senhor. Oh, meu Deus, toma ela nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Engrandecido seja o teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Derrama do teu poder, da tua autoridade, Senhor. Deus, dá o discernimento, dá a sabedoria, capacita ela mais e mais na tua palavra. Oh, aleluia, vai dando os dons, Senhor, do livros repartidas, Senhor. Meu Deus, renova, Pai. Aleluia. Todo o ministério dela, Jesus, renove, meu Senhor da glória. Ó Deus, assim eu entrego ela nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina hoje para todos sempre. E toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus, pode sentar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 61. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor em Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Amém. Glória. Nós vamos ler 3 versículos, mas não vou iniciar por aqui. Esta foi a palavra que o Senhor me deu, né, quando nós estávamos conversando para eu estar aqui hoje, eu e a pastora Eduarda. E logo em seguida ele disse: você vai falar sobre Isaías 61. E como nós somos obedientes ao Espírito, eu não prego nada de mim. Não espere de mim uma pregação eloquente, porque eu não sei pregar assim. Não espere de mim esboço, porque eu também não sei pregar com esboço. Mas eu sei fazer uma coisa muito bem feita, que é manifestar o reino de Deus na terra. Aleluia. Glória E eu vou a Deus. liberando aquilo que Ele vai trazendo ao meu espírito. E Ele vai falando e fazendo conforme Ele quer, não como eu quero.
porque eu não tenho nada que se do céu não for me dado. A palavra do Senhor diz aqui que o Senhor Jesus, Ele nos unge. Para quê? Para fazer a obra. Aqui nós vemos um evangelho completo. Um evangelho de cura, de libertação e de coisas até mais profundas, que quando a gente vai olhar, a gente olha aos nossos olhos carnais e a gente olha e pensa assim, abertura para proclamar liberdade aos cativos. Aí a gente para e pensa, o que é que significa isso? E abertura de prisão aos presos. Aí a gente pensa logo, quando pensa em prisão, pensa em presos, a gente acha que é o presídio. Não, irmãos. Aqui ele está falando de prisões espirituais. Aqui ele está falando ao profundo sobre região de cativeiro. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existe a região de cativeiro que fica no inframundo, no submundo, aonde pessoas que passam por dificuldades, por traumas, por perdas, por lutos, elas ficam presas nesse lugar. Mas o Senhor Jesus diz em sua palavra que Ele nos ungiu para entrar em dimensões espirituais e tirar aquele que está cativo, e tirar da prisão aquele que está preso. E eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eu vou falar para você como é que funciona e como é que nós ficamos presos em dimensões espirituais. Não tem a ver com ficar endemoniado, tá? Não tem nada a ver com isso. Isaías, abra sua Bíblia no livro de Isaías 42. Porque eu gosto sempre de dar as bases bíblicas. Aleluia, glória. Isaías 42, o 6 e o 7. Onde diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e tirar da prisão os presos, e do cárceres o que jares em trevas. Olha como é profundo. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é completo. Ele tem cura, ele tem libertação, ele tem salvação, ele tem restauração, ele tem prosperidade. O problema é que o sistema nos implantou em um evangelho apenas só de pregar a palavra. E o evangelho, ele é completo. E quando nós só pregamos a palavra e não colocamos ela em prática, pessoas ficam enfermas e não é curado. Pessoas ficam em cativeiro e não saem de lá. Pessoas ficam endemoniadas e ninguém consegue libertar. Por quê? Porque a libertação, ela não vai apenas em expulsar o demônio. Você tem que ir na raiz. E muitas das vezes você tem que entrar numa dimensão espiritual e tirar o fragmento da alma dessa pessoa deste lugar. O problema é que as igrejas não ensinam como trabalhar fundo. Mas Deus, ele tem levantado um povo para ajudar a igreja, para fazer a obra, porque isto é fazer a obra que Jesus fazia. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos para Isaías 58 e o 6. Eu estou deixando as bases bíblicas e vou ensinar para vocês como é que nós ficamos presos. Aleluia. Isaías 58 e 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que solta as ligaduras
piedade e que desfaz as ataduras do jugo e deixa livres os quebrantados e que despedaça todo jugo. Aqui ele está falando sobre coisas que nos deixam ligados no reino espiritual. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo, muitas das vezes nós estamos na terra e estamos ligados na região de cativeiro a coisas que não agradam a Deus, coisas que já passou, e tanto faz. Isso pode ser pecado, isso pode ser um trauma que você passou na sua vida, isso pode ser luto, e entre outras coisas. E a pessoa fica ligado. E aqui a palavra do Senhor diz que Ele escolhe um jejum que solta as ligaduras. E essas ligaduras faz com que eu e você fique ligado na terra e no mundo espiritual a coisas e eventos que se passou em nossa vida. E nós precisamos nos desligar das regiões do fogo, do ar, da terra, amém? E da água. Que nós passamos por situações aonde o inimigo de nossas almas, ele fragmenta um pedaço de nós. E como é que ele faz isso? Existem pessoas que vivem o inferno na terra. Nada flui na vida dela. É problema, é doença, é escassez financeira, é as coisas faltando dentro de casa. Isso é o quê? Isso é uma pessoa que está presa em região de cativeiro. Mas e como é que nós ficamos em região de cativeiro? Eu vou te ensinar agora. Deixa eu olhar. A nossa alma, ela é um campo energético que ela vibra ao redor do nosso corpo a todo momento. E quando nós passamos por impactos na nossa vida, ela se espalha. É como se você pegasse um pouquinho de água e sacudisse assim no chão. Quando a gente sacode uma água no chão, não vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Isso acontece quando nós temos um impacto na nossa vida. Isso não tem a ver com ficar endemoniado, tá? Não precisa ter medo, porque nós vamos saber se aqui existe alguém, se está ou não fragmentado. E se estiver, nós vamos tirar. Amém? E um dos exemplos é, como eu já falei, alguém que vive um luto. Eu ministrei uma mulher que ela estava 30 anos sonhando que estava presa dentro de um caixão. E o sonho, os sonhos que nós temos, ele simplesmente mostra aquilo que está em oculto no reino espiritual. E ela tinha sonhos que estava presa dentro de um caixão. E há 30 anos atrás, ela teve uma perca de um marido. E o marido dela, quando ela foi enterrar, ela declarou com a boca. Ela disse: me leve com você. E quando ela declarou isso, o inimigo pegou um fragmento da alma dela e prendeu ela na região de sepultura. E aquela mulher, ela ficou durante 30 anos presa, vivendo um luto durante 30 anos. Você tem noção do que é você viver 30 anos presa com uma pessoa que já foi embora e você está vivo na terra? Porque o inimigo, para ele destruir tua vida, ele não precisa levar você para o inferno. Ele pode fazer a sua vida de um inferno na terra. Agora você tem que se levantar com a ousadia, a autoridade, com a unção do Espírito Santo, para declarar e decidir não viver aquilo que o inimigo da tua alma quer que você viva. Então, uma das formas que nós ficamos presos nas regiões celestiais é o luto, o abuso, o abandono, o divórcio e entre outras coisas.
faz com que nós venhamos ficar presos na região de cativeiro. Pecado, qualquer tipo de pecado, principalmente um dos pecados que mais deixa as pessoas presas nas regiões de cativeiro é o pecado sexual. Você sabia disso? Todo ato sexual é um altar. E o altar, ele contém sangue. Altar não resolvido gera cativeiro. E uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem presas de 100%, 90% é o pecado sexual. Você já ouviu falar assim? Você já conheceu alguém assim que diz assim? Que ele fuma, ou bebe, ou se droga. Aí ele diz assim: eu quero deixar, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está passando por aquela situação, ela está presa na região de cativeiro. E eu vou te dizer a fundo o que acontece lá. Eu já fui lá já fui várias vezes. E já fiquei também. Eu não vou mentir para você que eu já fiquei. Porque eu já passei por muita coisa na vida. Mas quando eu descobri, através de revelação do Espírito Santo, com muito jejum e oração, eu saí de todos os cativeiros que a minha alma estava. Amém? Porque quando nós sabemos como funciona, desfrutamos do resultado. Então, eu agora sei como funciona e eu desfrutei, e hoje eu ajudo pessoas a saírem dos cativeiros. Porque Jesus, ele nos chamou para isso. Este era o ministério de Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos dá respaldo para isso. O problema é que nós, em outra hora e no passado, a gente não ouve essas coisas. E quando a gente não ouve essas coisas, nós ficamos habituados a entrar numa igreja, a sentar, a cultuar, adorar, orou e vai embora. Jesus não chamou nós para isso. Jesus nos chamou para fazer o ID completo. De Marcos 16 e o 15. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de cura, de libertação, de salvação, de prosperidade. Não é pecado, irmãos. Não é pecado o Filho de Deus ser próspero. Porque aqui o bandido pode ser próspero e os filhos de Deus não podem. Isso é errado. Errado é nós não vivermos a prosperidade que Ele diz que tem pra gente. Amém? Então, voltando aqui para a palavra. Quando nós temos um impacto na nossa vida, o inimigo, ele vem e pega um fragmento da tua alma, um pedacinho, porque ela se espalhou. Então, quando a gente tem uma perturbação que nos tira do sério, algo que vem de dentro para nos desestruturar, aquilo ali já é uma forma de um inimigo vir pegar um fragmento, um pedacinho da tua alma. E esse pedacinho da tua alma, ele literalmente no reino espiritual, uma cópia sua. Então, aqueles que estão lá fora, aqueles que querem sair das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, eles simplesmente estão presos nas regiões celestiais. Sabe o que é que acontece lá? O mundo espiritual, ele é organizado. Quem tem visão espiritual e quem já entrou em dimensões do Espírito, sabe o que eu estou falando. E existem celas. E as celas, elas têm um sentinela, que é um demônio guardião. E ele pega o fragmento da alma da pessoa e aprisiona dentro de uma prisão. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade para tirar das prisões os presos. Você está entendendo como é que funciona? Só que essa prisão, ela não é física, ela é espiritual. E ali naquela prisão espiritual, o fragmento daquela alma tem ali um sentinela, que é um demônio guardião. E esse demônio, ele começa a fazer, pega no reino espiritual, existe tudo. O tempo, ele é atemporal. E existe tudo. E então ele pega o cigarro e começa a passar
no nariz da pessoa que quer se largar do vício aqui na terra e não consegue. Aí, do nada a pessoa diz assim, mas eu não quero fumar, mas eu tenho sentido um cheiro de cigarro. É porque no mundo espiritual, a alma, o fragmento da alma daquela pessoa está sentindo o cheiro. E isso é com todo tipo de vício, tanto como a pornografia, tanto como o pecado sexual, tanto aqueles que são homossexuais. Aqueles que são homossexuais, eles estão presos com o sexo revertido. Estão como presos, o fragmento da alma daquela pessoa está preso no reino espiritual, como é uma mulher, mas no reino do espírito ele distorce. Então ele faz com que ela pense que ela é um homem, e vice-versa com o homem. Então nós precisamos tirar as pessoas e pedir para que o Espírito Santo, com os seus anjos, libere e corte as ligaduras que estão ligadas nessa pessoa aqui e no reino espiritual. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós não sabemos disso, nós não vamos desfrutar do resultado. Quando nós não sabemos guerrear a nível do Espírito, porque a igreja ela foi chamada para guerrear no nível do Espírito. A nossa briga não é contra a carne nem contra a sangue. É contra principados e potestades das regiões celestiais. Então nós temos que levar a nossa guerra para o nível do Espírito e guerrear. Porque quando nós pensamos em guerrear aqui, nós não vamos ser vencedores. E a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Então, é assim que as pessoas ficam fragmentadas. Uma criança que ela foi abusada na infância, ela está presa na região celestial. Ela pode até ter uma vida normal, ser casado, ser casada hoje, mas lá atrás, se ninguém tirou, hoje, se ninguém tirou, ela tem aquela memória na mente. Ela vive aquele trauma dentro dela, porque ela está presa na região de cativeiro, de tudo que aconteceu lá atrás. Você está vendo como é forte? Você está vendo por que a igreja tem que guerrear a nível do Espírito? Você está vendo por que Jesus ele deixou na sua palavra o evangelho completo e genuíno? Nós precisamos, irmãos, batalhar para ganhar. Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mas e como é que nós estamos lá e estamos aqui? Ou a gente só vai para lá quando morrer? Não. Antes de nós virmos para cá, nós já estávamos dentro de Deus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele vem morar dentro de nós. Cristo em mim, a esperança da glória. Então eu sou uma com Ele, e Ele é um comigo. Se verdadeiramente guardares a minha palavra, se verdadeiramente estás em mim, eu estarei em vós. E é através de Jesus que nós podemos fazer a obra, esta obra de libertação. Isso aqui é guerra espiritual, isso aqui é batalha espiritual. É para todo mundo fazer, é para todo mundo fazer. Agora, nem todo mundo está pronto. O problema é que nem todo mundo tem autoridade e patente espiritual para entrar nas regiões celestiais. E quem não tem patente espiritual para isso, se for entrar, fica. Você está entendendo? Se uma pessoa não tem a ver com título, tem a ver com autoridade. E você precisa conquistar a sua autoridade com o Senhor. E como é que você vai conquistar a sua autoridade? Jejuando, orando, se santificando. Isso você vai conquistar a autoridade. Santificação. Porque se você for fazer uma obra desse tipo, estando desmantelado, meu amigo, o diabo vai arrebentar com você. Por isso que nem todo mundo quer trabalhar na libertação. Porque a libertação requer prumo. A
A libertação requer alinhamento. Se você trabalha na libertação e você discutir com o seu vizinho, você guardar o rancor, e você for para a obra de libertação, pode ter certeza que vai acontecer que nem os filhos de Cefas, né? Que foi expulsar o demônio e não conseguiu. Porque você está lutando contra aquilo que ele está tendo legalidade na sua vida, porque você não perdoou. E para nós finalizarmos, Eita Deus. aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em livro de Mateus 5 e 25. Glória. Veja o que é que o Senhor diz aqui para a gente finalizar e ministrar. Mateus 5 e 25. Ele diz assim, ó: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Uma das coisas que nos leva para a prisão de região de cativeiro é falta de perdão. Está escrito aqui na palavra. Quando ele fala que nós temos que nos reconciliar com o nosso inimigo, isso quer dizer o quê? Alguém que me fez mal, eu tenho que liberar o perdão, eu tenho que largar aquela pessoa de mim. Porque se eu não largar aquela pessoa de mim e liberar o perdão, eu vou para a região de cativeiro. Glória a Jesus. E para você entrar na região de cativeiro, você vai ter que ir a um homem ou uma mulher de Deus que carregue uma unção de libertação e saiba entrar, tirar você, para que você não fique sofrendo tormentos lá. Sabe quem foi o homem que mais passou por região de cativeiro? O salmista Davi. Davi foi um homem onde ele muito ficou. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Se você for olhar o livro de Salmos, você vai ver o quanto Davi ficou fragmentado. Existem pessoas que estão fragmentadas até o último cabelo, porque não sabem desse. Isso aqui são chaves que eu estou liberando para vocês. Esta palavra não veio de mim, essa palavra veio do Espírito. Eu creio, Jesus. Lembra da mulher que eu orei com ela, que ela estava 30 anos presa na região de cativeiro, só que na sepultura? Olha Davi passeando por ela. Salmo 30, não precisa você abrir não, só escute. Olha o que ele disse: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Isso aqui é fragmento, irmãos. Isso aqui Davi não morreu e estava na sepultura e Deus levantou e tirou ele de lá, não. Deus, o próprio Deus, permitiu cativeiros na vida de Davi. E ele diz assim: consertaste a vida para que não descesse ao abismo. Porque se você entra numa região de cativeiro e você vai passando, você não sai, alguém não te tira, você vai passando de região em região, porque lá é assim. Você vai passando de um lugar para o outro. Quanto mais grave for, mais profundo você vai até chegar ao abismo, aonde ele diz assim: tirasse a minha vida para que não descesse. Não, conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Aí o 5 ele diz assim, ó: porque a sua ira dura só uma noite, e o seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite e a alegria vem no amanhecer. Porque isso significa que nós podemos ficar presos na região de cativeiro, mas a gente não pode ficar para sempre. Por isso que o salmista Davi diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. Por quê? Porque nós podemos até entrar, mas nós temos que sair. E quando a gente sai, a gente tem o quê? Alegria.
Por isso que quando ele diz isso aqui, ele falando sobre a região de cativeiro. Mas ele diz aqui, ó. O 7. Tu, Senhor, e o teu favor, fizeste forte a minha montanha, e encobriste o rosto e fiquei perturbado. E clamei ao Senhor, e ao Senhor supliquei, que proveito há no meu sangue, quando eu desço a cova. Ele estava clamando a Deus para sair da região de cativeiro, de sepultura, de cova. Ele estava preso na dimensão aqui da terra. Os 4 elementos, ó: terra, fogo, ar e água. São 4 dimensões espirituais. E ele estava preso na dimensão da terra, dentro de uma cova, clamando, pedindo para Deus tirar a alma dele de lá. Isso aqui é só um exemplo. Tem muitas outras passagens que falam sobre ele ir para outras dimensões espirituais. Pense no homem que foi fragmentado, mas ele saía de lá. E aqui foi só um exemplo que eu dei aqui no salmista Davi. Mas se você for estudar o livro de Salmos, você vai começar a entender que por onde ele passou, o vale da sombra da morte é uma dimensão de cativeiro, aonde tem pessoas que chega. O Jó também ficou. Jó também foi um homem que chegou. Deus falando com ele: porventura conheceste as portas do inferno, Jó? Pode pegar o livro de Jó que você vai ver. Região de cativeiro. É profundo, irmãos. E agora nós vamos orar para perguntar ao Espírito Santo se aqui tem alguém que está precisando ser livre de alguma dimensão espiritual. E o Espírito Santo, ele trabalha através de sinais. E nós carregamos uma unção de sinais e maravilhas. E em cima dessa palavra eu vou orar e vou pedir para que o Espírito Santo lhe revele através dos sinais. Porque a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu creio. Aleluia, glória a Deus. Se você crê, Glória. os sinais vão acontecer na sua vida. Se você crê, os sinais vão acontecer em você. Glória. Mas se você ficar com medo ou se você não crer, não vai acontecer nada. E o que vai acontecer é você continuar onde você está, na região de cativeiro. Porque como eu disse aqui, eu já fiquei e eu saí. Eu fiquei numa região de cativeiro por um trauma que eu passei dentro de uma piscina. Uma pessoa tentou me afogar na minha adolescência dentro de uma piscina. E ali eu tive um impacto. E ali eu fui fragmentada e eu não sabia. E eu fiquei muitos anos naquela região de cativeiro, presa. E eu tinha sonhos sendo afogada dentro daquela piscina, coisa que eu já tinha passado há mais de 10 anos, 15 anos atrás. E eu tinha aqueles sonhos, mas o Senhor, ele me tirou daquela dimensão, porque era como se eu estivesse vivendo aquilo. Porque é isso que o inimigo faz. Ele fragmenta a tua alma e pode passar 10, 20, 30 anos. Ele faz você ter sonhos e faz você acordar desesperado com aquilo que você viveu. É um sinal do Espírito Santo te dizendo: você está preso nessa dimensão. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou pedir para que vocês façam assim com as mãos e encostem as duas palmas das mãos assim e apertem, prenda até, encaixe bem os dedos. Não precisa ter medo, tá? Porque o Espírito Santo, ele vai dar um sinal. Se a sua mão colar, isso significa que você está preso na região de cativeiro e nós vamos tirar. Se sua mão soltar, você não está preso em região de cativeiro nenhuma. Agora, se você ficar com medo, o que é que vai acontecer? A sua mão vai saltar e você vai continuar preso. Se caso você tiver. Não precisa ter medo, porque tem pessoas que a mão cola e tem uma dificuldade para saltar. Não precisa ter medo, como eu falei. Vai liberar a mão, o Espírito Santo, ele vai liberar? Vai. Depois que eu orar, liberando, ele vai e libera. Porque tudo é um comando no reino espiritual. Amém? Feche seus olhos
E diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu te dou liberdade eu te dou liberdade para o Senhor revelar para o Senhor revelar o que está em oculto o que está em oculto no mundo espiritual, no mundo espiritual, na minha vida, na minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu estou em alguma região de cativeiro, Se eu estou em alguma região de cativeiro, cola a minha mão, passando a tua cola espiritual e mostrando para eu ser livre. para eu ser Em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados, eu vou orar sozinha, não precisa você orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor venha e passe tua cola espiritual na mão de cada um, Senhor, indicando se existe alguém que está preso na região de cativeiro, para que nós venhamos ajudar o teu povo, Senhor. Nós venhamos libertar o teu povo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos ungiu para libertar aqueles que estão em cativos. No nome poderoso de Jesus, eu te peço agora, em nome de Jesus, mais forte, Espírito Santo. Mais forte. Tenta saltar devagar. Se teve dificuldade, teve pressão em cima dos dedos, isso significa que é um sinal. Tenta saltar a mão. Quem soltou a mão? Alguém ficou com a mão colada? Tá colada? A sua tá. Ficou. Porque você soltou assim, forçando. Mais alguém? Tá colada? Mais alguém? Se a mão ficou assim, não vai colar, porque tem que encostar as duas mãos, tem que fazer bem feito. Mas eu sei que ela tá. E a senhora também. A tua ficou? Soltou? Então eu vou orar com as duas. As pessoas que têm dúvida, quer fazer de novo, eu oro novamente, não tem problema. Se você tem algum sintoma de tudo que eu falei na pregação e você quer ter a certeza se você está ou não preso na região de cativeiro, isso aqui é um ato profético que nós vamos fazer, mas que tem efeito no mundo espiritual. Amém? Alguém quer fazer novamente? Alguém quer colar a mão novamente para ter a certeza se está ou não? Pelos sintomas das coisas. Quer? Pronto. Mais alguém? Você quer ter a certeza? Nem precisa, porque o teu colou mesmo. Ela, mais alguém quer fazer? Pronto. Pode colar a mão. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós te pedimos, Senhor, confirma através dos teus sinais. Se eles estão presos na região de cativeiro, Senhor, cola a mão. Vai liberando, Senhor, a tua cola espiritual no nome de Jesus. Mais forte, Espírito Santo. Mais forte. Mais forte, Senhor. Tenta saltar devagar. Se teve pressão em cima dos dedos ou teve dificuldade para saltar, pode saltar a mão. Teve dificuldade, olha dela como ficou presa. Em nome de Jesus, pode saltar, Espírito Santo. A tua soltou normal? Pronto. Então é elas duas. Vem aqui pra frente que eu vou orar com vocês. Aqui. Eu vou deixar vocês duas sentadas. E o que vamos fazer agora é um ato profético. Amém? Você fecha seus olhos. Se Deus ele quiser abrir a tua visão espiritual para você ver, você vai ver imagens mentais. Amém? E você vai ver onde você está. E você vai ver você saindo deste lugar de aprisionamento espiritual. O que eu vou fazer aqui é um ato profético. É uma oração acessando os fragmentos da alma de vocês. E vocês vão, na medida que eu puxar vocês vão se levantar. De olho fechado, eu vou estar segurando a mão das duas. E vocês vão caminhar. E quando eu declarar que vocês estão saindo dessa dimensão espiritual, vocês vão gritar: eu sou livre. Eu creio. Amém? Glória. Glória. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, os teus anjos espirituais, os anjos de Hebreus 1 e 14, sejam ativados agora, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu quero armadura espiritual ajustada ao meu corpo para entrar nesta dimensão que
Que o Senhor proteja todos que estão aqui, Senhor. Peço armadura espiritual para todos que estão aqui, para que ninguém venha a ser retalhado. No nome poderoso de Jesus, para eu entrar nessa dimensão com os teus anjos agora. E eu te convido, Senhor Jesus, porque Tu és o Rei da Glória. Tu és aquele que vieste para libertar os cativos e oprimidos do inimigo. No nome poderoso de Jesus, eu entro nesta dimensão espiritual agora para tirar as Tuas duas filhas, Senhor, do reino espiritual. No nome poderoso de Jesus, eu acesso as dimensões do Espírito agora, tirando elas duas, Senhor. Em nome de Jesus, eu tiro ela agora. Em nome de Jesus, declaro que elas estão livres. Em nome de Jesus, Senhor. Declare agora, eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus, eu assento elas agora nas regiões celestiais, como diz a Tua palavra, Pai. Elas estão livres no poderoso nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra diz que Tu és luz, Senhor. Elas são luz, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Sejam livres, vocês estão livres. Em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é um ato profético, mas que no reino espiritual teve um efeito. Amém? Tá vendo como é simples? As coisas do Senhor é simples. Nós só precisamos aprender a como se mover. Porque não podemos entrar de todo jeito. Tem que ter armadura específica, tem que ter os anjos ativados. Não podemos entrar sozinha. Temos que convidar o Senhor Jesus. E esta é a obra que o Senhor, Ele tem feito através da nossa vida para ajudar muitas pessoas. E essas duas pessoas aqui hoje, elas vão dormir como nunca dormiram antes. Se não estava dormindo, vai passar a dormir bem. Se tinha algo que perturbava, já não vai ter mais. Depois vocês mandam para mim o testemunho, manda para a pastora Eduarda, ela manda para mim. Amém, irmãos? E nós temos uma escola profética online e gratuita. Quem quiser aprender mais sobre o reino, pode nos mandar uma mensagem, porque nós estamos aqui para fazer com que o reino venha avançar. E esta é a obra que Jesus, Ele tem nos confiado para treinar, levantar guerreiros, levantar os remanescentes nesta geração. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, com o coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Até pelas lutas nós temos que agradecer. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês. E eu espero voltar mais vezes. Em nome de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira.